Sejam muito bem-vindos ao programa Sabedoria para Viver Bem. Nós estamos no segundo episódio do tema Educação Financeira com Sabedoria. Nós estamos tratando este assunto à luz da Palavra de Deus, a Bíblia. Este é um programa que traz esses ensinos para você que nos acompanha, que nos assiste pelo canal do YouTube, pela TV Manaim, ou até mesmo pela TV aberta em vários canais, diversos canais. É uma multiplataforma onde você pode acompanhar todos os conteúdos da Igreja Cristã Maranata. E este programa, nós trazemos vários preceitos, centelhas de sabedoria que a palavra nos ensina nas diversas áreas da vida. Em qualquer área da vida, o Senhor tem nos ensinado, tem nos conduzido, tem direcionado as nossas vidas através dos preceitos eternos que constam da sua palavra. E nós continuamos aqui com o Daniel Carrareto, especialista aí nessa área de investimentos, educação financeira. E no episódio anterior, você já explanou bastante coisas, trouxe 4 princípios especiais, mas hoje tem mais, né, Daniel? Seja bem-vindo mais uma vez. Fica à vontade. Com certeza. Quando a gente fala de dinheiro, às vezes as pessoas elas tendem a levar muito para um lado da ganância. E não necessariamente quando a gente fala de cuidar melhor do nosso dinheiro, a gente está falando de querer apenas pensar nisso, apenas se preocupar com isso, ou focar toda a nossa vida nisso. E um dos estudos que eu trouxe para os jovens, a gente abordou justamente o quanto a gente deve dar valor para o dinheiro na nossa vida. E como a palavra de Deus, mais uma vez, farta em sabedoria, em ensinamentos, em riqueza, quanto isso é retratado na palavra e como isso é retratado na palavra. Eu acho que é um conteúdo que, sem dúvida, vai agregar muito na vida das pessoas que estão aqui nos assistindo. Que ótimo! E eu quero deixar já no início, nessa abertura, um texto de sabedoria que está em Provérbios, capítulo 3, versos 13 e 14, que diz exatamente isso. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria, ou seja, o conhecimento e a sabedoria do Senhor, é melhor a sua mercadoria do que a mercadoria de prata. E a sua renda, ou seja, as bênçãos de Deus nas nossas vidas, melhor é a sua renda do que o ouro mais fino. Daniel, não é só se preocupar em ajuntar tesouros, né? Não é só preocupar em juntar dinheiro, não é só patrimônio. A vida não se resume a isso, mas a palavra ela ensina como viver bem. O que você tem para nós hoje? Com certeza, né? Primeiramente dizer que o texto que foi lido é muito pertinente, porque o que tem valor aqui na terra, perante os homens, não é a mesma coisa que tem valor para Deus. Parece óbvio, mas ele precisa ser dito. Enquanto o homem ele olha a aparência, ele olha o que você tem de bens, o que você tem acumulado, e principalmente o que você mostra, para Deus, o mais importante é o coração. É verdade. É mais importante aquilo que você entrega para Deus como sua gratidão, com seu coração, do que até mesmo aquilo que você às vezes oferta, aquilo que você faz como de bom grado, como um benefício, por exemplo, para a obra de Deus, no sentido financeiro. Mas é importante dizer que não é por isso que nós também não devemos nos preocupar ou ter o devido cuidado com os nossos recursos. Mas algumas pessoas acabam ultrapassando, se preocupando demais com a questão financeira. Coloca o foco todo nisso, né? Exatamente. Até mesmo deixando que essa preocupação atrapalhe, de fato, a forma como ela se relaciona com Deus. E isso é algo que a palavra de Deus retrata e nos mostra que não é o ideal. E hoje, não à toa, nós temos visto
a ocorrência de doenças mentais, psicológicas que as pessoas têm, a própria ansiedade, né? Isso. E a ansiedade, às vezes, pelo dia de amanhã, que nada mais é do que uma preocupação antecipada com o que virá, com a sobrevivência, se terá recurso, se não terá, se vai conseguir comprar, se vai conseguir pagar. E isso a palavra de Deus retrata, a gente tem um texto aqui para trazer. Ótimo. Fica à vontade, pode recitar o texto. O texto, ele diz assim, ele está, primeiramente é bom citar, né? Ele está em Mateus, capítulo 6, versos 25 a 33. É um texto até longo, ele diz assim: Por isso vos digo, não andeis preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento e o corpo mais do que vestimento? É o que nós falamos, né? A vida é muito mais do que dinheiro, do que recurso, do que o que você aparenta, do que você ostenta. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e mesmo assim o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós, e aí quando fala vós, está falando de nós, seres humanos, servos, criados e feitos à semelhança do Senhor, à imagem e semelhança do nosso Deus. Não tendes vós muito mais valor do que elas, do que essas aves do céu, que são sustentadas, que nada as falta? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Ou conseguirá viver mais, podemos dizer assim, seja porque ajuntou algo, porque guardou algo, vai conseguir viver mais aqui nesta terra? Por isso, esse é o questionamento aqui da passagem. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos ou por que andais preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, estão ali vestidos da mais rica beleza, né? Digo eu. E vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos muito mais a vós, mais uma vez falando de nós, servos, de pequena fé, ou seja, também não teremos roupas para vestir? E continua, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Inquietos aqui também pode ser usado na tradução não andeis ansiosos, né? Certo. É uma tradução bastante adequada. E aí o texto até diz assim, porque todas essas coisas os gentios procuram. O que vão beber, o que vão comer, o que vão vestir. E aí finaliza o texto, o trecho que eu trouxe aqui, dizendo assim, de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E olha que interessante, o texto ele apresenta o problema, a dor, que é justamente essa ansiedade, que hoje tem causado até doenças piores, né? Síndromes e outras coisas mais, Certo. que nem precisa ser citado, mas ele traz a solução. A palavra de Deus, ela é pródiga, ela é farta em trazer o problema, mas trazer a solução. Então, já no passado, já se era sabido que nós, humanos, servos, mesmo homens, ímpios ou servos, enfim, teriam essa preocupação com o futuro, com o dia de amanhã, com como irão prover, né? Mas a solução veio aqui. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ah, mas eu vou buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus para poder ter as coisas. Aí já não é isso. O texto ele não diz isso. Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça para que as demais coisas sejam acrescentadas. Mas não no intuito de dizer, por isso que nós lemos todo esse trecho, no intuito de dizer que você vai ser abastado nessa terra, mas no intuito de dizer que fazendo isso nada vai te faltar. Nós podemos até correlacionar com o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Perfeito. E muito mais do que ter muito nessa terra, de viver uma bonança na vida terrena, nós damos muito mais valor, né, à vida que nós vamos ter na eternidade. Que essa sim é a maior riqueza que nós temos. A salvação em Cristo Jesus é ela que nós entendemos que é o principal nas nossas vidas. E não a casa, o carro, aquilo que a gente consegue pagar, comprar ou usar. Olha que interessante.
Quando você estava lendo o texto, você citou a parte: "E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura?" E aí tem um texto lá que diz assim: "Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, confiamos no Senhor que provê todas as coisas." Glória a Deus. Então veja, não é o muito ter, não é ser abastado, não é ter uma conta cheia de dinheiro ou um patrimônio grande que você vai ter vida. Nem nessa terra e muito menos na vida eterna, né? A vida em abundância que Jesus veio para nos dar não está linkado e nem depende de nada disso. E tem até um louvor recente que saiu, que nós temos cantado muito, que ele fala muito profundamente sobre esse tema, que é o Deus da provisão. Perfeito. Quantas pessoas às vezes passam por uma prova justamente nesse aspecto, no aspecto financeiro, profissional, e têm vivido essa experiência do texto que nós lemos, de que o Deus da provisão não tem deixado faltar nada. Assim como não deixa faltar as aves do céu, aos lírios do campo, não deixa faltar nada também ao seu servo. E um outro link que a gente pode fazer dentro da palavra de Deus é justamente com a parábola do rico insensato, que também é um texto muito profundo. Sim. Que traz ali esse questionamento justamente dos valores terrenos e dos valores celestiais. Porque nada pode se comparar com os valores celestiais. Mas a palavra fala de um homem, em Mateus capítulo 6 também, verso 19, né, que cita ali uma parábola, em Lucas capítulo 12, verso 16 a 21, que diz assim: "Propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos." Ou seja, ele já era próspero, ele já era abundante ali na produção, né, que ele tinha. E disse, farei isso, derribarei os meus celeiros, derrubar tudo, e vou edificar outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas aí Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ora, nós estamos aqui dizendo que o servo de Deus, aquele que crê em Deus, ele deve viver na miséria, ele não pode ter nada, ele não pode acumular nada. Não é essa a mensagem. Mas a mensagem é justamente deste último versículo. Assim é aquele que para si ajunta tesouros nesta terra e não é rico para com Deus. Porque de nada valeria, como disse aqui o texto, se naquela noite lhe pedissem a alma e ele só tivesse aquilo. E mais uma vez, é colocar em ordem aquilo que tem valor. O que tem valor de verdade para nós são as coisas celestiais ou as coisas dessa terra? Excelente. Olha, você que nos ouve, você que acompanha este programa, a cada episódio você tem recebido preceitos de excelência, de sabedoria para você corrigir vários aspectos em qualquer área da sua vida. Tem um texto aqui de Provérbios que nós sempre gostamos de citar, que é Provérbios capítulo 1, verso 7. E diz assim, o temor do Senhor é o princípio da ciência, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O que nós estamos colocando aqui nesse episódio é que a vida espiritual, ela rege a vida secular, a vida material. Então não coloque o seu coração nas coisas dessa vida, no ouro, na prata, onde a ferrugem corrói, onde a traça consome. Mas se preocupe primeiramente, acima de todas as coisas, com a sua alma, porque esse é o nosso bem maior, a salvação. Não há nada, nenhum valor dessa vida que esteja acima ou que se compare a bênção, os benefícios da salvação, o direito de vida eterna em Cristo Jesus. Daniel Carrareto, eu quero
agradecer muito a sua presença. Nós estamos encerrando aqui esse segundo episódio sobre educação financeira com sabedoria. Mas fica aqui a nossa palavra de gratidão. Muito obrigado. Obrigado, e queria deixar apenas mais um trecho da palavra que está em Mateus capítulo 6, verso 21, que diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, muitas vezes a gente vê jovens, servos do Senhor, que infelizmente têm colocado o seu tesouro nas coisas dessa terra e o seu coração nas coisas dessa terra. É verdade. Então, muitas vezes deixam o serviço da casa do Senhor, deixam a sua instrumentalidade. Eu podia até fazer uma analogia aqui com aquela troca do prato de lentilhas pela bênção da primogenitura. Então, muitas vezes você está trocando algo que na sua visão terrena tem muito valor, né? Você está alocando o seu tempo, a sua dedicação, a sua prioridade para o meu trabalho, para o meu estudo, porque é assim. Mas a palavra de Deus, ela caminha num sentido contrário. Isso é importante deixar claro. Se essa mensagem ficar compreendida aqui nesse episódio, acho que a gente falou bastante. E onde tiver o seu coração de verdade, aí sim vai estar o seu tesouro. Mas eu não preciso fazer então meu trabalho, não preciso estudar? Também não é isso. Mas tenha na sua mente, no seu coração muito claro aonde e o que tem mais valor para você, que eu tenho certeza que se forem as coisas celestiais, você vai ser muito vitorioso. Amém. E olha, não tem idade, né, Carrareto? Tudo que o Daniel Carrareto trouxe aqui de educação financeira, tudo que nós conseguimos transmitir, não tem idade para começar a se organizar e colocar em prática, viu? É claro, os mais jovens vão ser mais bem abençoados, né? Se pegar os princípios e colocar em prática, eles vão ter a longo prazo, né? Com o tempo, eles vão alcançar muito mais resultados. Mas é isso, que possamos viver essas bênçãos do Senhor na nossa vida. Obrigado a todos, compartilhe este conteúdo, não guarde só para você, mas principalmente compartilhe com a sua família, seus amigos, conhecidos, porque Deus também vai abençoá-los de igual forma. Sabedoria para viver bem, preceitos eternos que nos ensinam a agir correto e viver melhor.